teremos um debate baseado na seguinte moção. Esta casa acredita que o empoderamento feminino não significa romper com convenções sociais de gênero. A exemplo, ser dona de casa, estar sempre depilada, etc. Haverá 2 duplas de defesa e 2 duplas de oposição. Essas duplas já foram sorteadas por uma questão de otimização do nosso tempo aqui, da dinâmica do debate hoje. Então, mas elas foram designadas de forma independente da posição pessoal de cada debatedora. Após o debate, vamos enriquecer ainda mais o nosso encontro com os comentários das nossas adjudicadoras, ou seja, das nossas juízas. E então abriremos espaço para discussão interativa com a plateia, onde todos os presentes poderão fazer uma pergunta, um comentário ou simplesmente contar a sua opinião relativa ao tema debatido, contribuindo ainda mais para a nossa troca de conhecimento. Agora, sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês nossas juízas que irão compor nossa mesa de adjudicação. E peço, por favor, que elas já ocupem o seu lugar na mesa. Professora doutora Eunice Prudente, que possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e é também doutora em Direito pela mesma universidade. Atualmente é professora doutora da Faculdade de Direito da USP, sendo pioneira no estudo da discriminação racial, caracterizada como crime no país. Sua trajetória é marcada pela luta e pelo trabalho em prol dos direitos humanos. Professora doutora Jane Gregório Etten, que é graduada em Física pela Universidade de São Paulo, doutora em Astronomia também pela USP e pós-doutora pelo Centro de Estudos Saclay, na França. É docente do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e foi membro da diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira, atuando como secretária-geral e vice-presidente. Ilaiane Cadena, coordenadora de debates abertos do USP Debate e mestranda em História da Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Nós temos uma outra juíza que provavelmente chegará no decorrer do debate, mas por enquanto vamos tocando. Nós do USP Debate queremos agradecer desde já a presença dessas ilustres profissionais, mulheres bem-sucedidas e com uma trajetória de grande relevância não apenas para nós da comunidade USP, mas para toda a sociedade. Vocês são fontes de inspiração para todas nós. Muito obrigada por estarem presentes aqui. Bom, agora eu passo a palavra para a Laiane Cadena, que irá presidir a mesa de adjudicação, explicando a estrutura do modelo do Parlamento Britânico e dando início ao debate. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Laiane Cadena, então eu vou presidir essa mesa e vou ter a honra de participar desse debate. Vou explicar um pouco como vai funcionar esse debate. Nós utilizamos uma adaptação do modelo do Parlamento Britânico. Então, as debatedoras já foram sorteadas previamente, como a Esther já explicou, e já foi definido quem vai ficar na defesa e na oposição à moção. Cada uma delas tem 7 minutos de fala. O primeiro minuto ele é sinalizado com um toque. A partir desse toque, as bancadas já sabem que a outra bancada pode fazer uma pergunta ou ponto de informação para a deputada que está falando. Quando chegar a 6 minutos, também esse toque é dado novamente, para dizer que a partir daí não há mais pontos de informações e nem perguntas. Quando chega no último minuto, que são 7 minutos, a sineta é tocada 2 vezes, para sinalizar a deputada que está falando que ela tem mais 15 segundos para finalizar o seu discurso. Bom, lembrando que todas as debatedoras são membros do USP Debate e a escolha da mesa foi critérios de ordem acadêmica. Então, são pessoas de pós-graduação e professoras da USP. É importante lembrar, bem como foi lembrado pela Esther, que o debate não é competitivo. Então, nós não vamos escolher uma dupla vencedora, não terá classificações, não terá nenhuma posição, pois esse debate visa dialogar a temática de forma construtiva e informativa. Então, a moção de hoje é: esta casa acredita que o empoderamento feminino não significa romper com as convenções sociais de gênero. Agora, convido a todos e a todas para aproveitar esse debate. Bom evento a todos.
Eu vou chamar agora a primeira debatedora da defesa. Fernanda, por favor, pode se dirigir ao público. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de História da Universidade de São Paulo. Estou muito feliz de estar hoje aqui com a bancada da oposição, com a bancada da defesa, com todos participando desse debate. E hoje eu vim aqui defender que esta casa acredita que empoderamento feminino não significa romper com as convenções sociais de gênero. Por exemplo, ser dona de casa, se depilar, etc. Entendemos aqui como empoderamento a capacidade de autodeterminação. Sueli Carneiro, que é filósofa, ativista antirracista, fundadora e diretora do GL10, Instituto da Mulher Negra, apresenta o conceito de autodeterminação em um de seus textos. Ao entendermos empoderamento enquanto a capacidade de autodeterminação, sustentamos que a mulher deve ter a liberdade de escolher a partir de si mesma. Portanto, consciente das imposições e expectativas que a sociedade tem sobre a figura feminina, poder escolher a partir do que lhe convém dentro de sua própria vivência. Por consequência, ao se empoderar, assim, ter a capacidade que a sociedade tem sobre a figura... Ao se empoderar, entendendo e tendo consciência das capacidades, das expectativas e implicações que a sociedade tem sobre a figura feminina, essa mulher, ao se autodeterminar, ao se empoderar, pode acabar por ir de encontro às convenções sociais de gênero, se assim o decidir. Como, por exemplo, se depilar. O primeiro argumento que eu trago aqui é que ao escolher pura e simplesmente romper com as convenções sociais de gênero, uma mulher ela pode estar se pautando mais uma vez sobre as opressões colocadas sobre ela, ao invés de estar se empoderando, ou seja, ao invés de estar escolhendo sobre si. A partir do momento que eu não estou escolhendo livremente, que não estou escolhendo a partir da minha realidade, ela está se opondo a fazer aquilo que pode ser lido como convencional, em prol de sustentar ali o não convencional, porém articulando em si mesma a própria pressão ao invés de tomar para si a escolha. A partir disso, podem se criar a própria possibilidade de novas convenções que tendem a ser cristalizadas. Assim, para ser uma mulher empoderada é necessário ser X ou Y. É mais um modelo a ser seguido. Então, para ser uma mulher empoderada, uma mulher autodeterminada, eu preciso necessariamente seguir essa figura. E não, mais uma vez, escolher a partir da minha vivência. Ou seja, ela continua inserida nesse jogo de poder que a oprime. Novamente, o olhar para si, o poder moldar-se, verdadeiramente se perde. A possibilidade de autonomia se esvai mais uma vez. É necessário que sua própria autodeterminação a guie em suas escolhas, inclusive em caminhos que podem se aproximar ou se distanciar do que é entendido dentro de cada sociedade como convenção social de gênero. Se não depilada, se mãe, se militar, se não dona de casa, que seja a partir de seu empoderamento, a partir do seu entendimento daquilo que lhe convém, e não a partir de opressões ou não opressões que vão criando repetidamente moldes e mais moldes. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir, escritora, teórica social francesa e ativista política. Por isso, que um anseio por empoderamento não enviese mais uma vez e nos limite em seus padrões. Na sequência, devemos aqui destacar que a realidade, as ações e os costumes não têm sentido em si, e sim sentidos e significados que são atribuídos. Ou seja, logo a questão não está no fato da sociedade atual, logo a questão está no fato da sociedade atual utilizar sistemas classificatórios que nos permitem, por exemplo, distinguir masculino de feminino em categorias que sejam
com diferentes valores, ou seja, como funciona atualmente, de modo a valorizar o construído enquanto masculino como superior, em detrimento ao que é entendido como feminino. Ou seja, houve aí a produção de uma pretensa superioridade que é entendida enquanto masculina, que nos é apresentado como verdadeira e natural, quando na verdade não é. O ponto em questão é que devemos buscar equidade no entendido enquanto feminino em comparação ao visto como masculino. E assim teremos plena condição, sim, de se autodeterminar a partir das nossas vivências. O que em si, na coisa em si, torna ser uma dona de casa inferior? Apenas a leitura que nós e cada um nessa sociedade temos atualmente deste local que ela ocupa. Vocês devem conhecer alguma mulher que cozinha, talvez uma mãe, uma tia, talvez alguém próximo de vocês. No entanto, a gente, cada um de nós, nossa sociedade, entende que ao ler esse papel, ele deve ser lido como algo inferior, como algo menor. Quero citar aqui um rápido exemplo que acontece, por exemplo, na festa de São Benedito, que acontece todo outubro no Brasil. Nesse momento, São Benedito é um santo que está ligado ao alimentar, que está ligado à cozinha. E, na maior parte dos momentos, a mulher está ligada ao fazer dessa festa. Nesse momento, a mulher ganha finalmente o papel central e de reverência. No entanto, o alimentar como essencial, ele é cotidiano, não apenas em um momento sacralizado, mas atribuímos a cada uma dessas figuras femininas, que o fazem cotidianamente, subalternidade. Entendemos força e segurança ligado à figura masculina e apagamos essas mesmas características a partir do momento que ela está vinculada ao feminino. Portanto, a partir do momento que é entendida como feminina, por tudo isso afirmamos que esta casa acredita seguramente que empoderamento feminino não significa romper com as convenções sociais de gênero, mas sim ter a liberdade de escolher conscientemente a partir de si, sem que nenhuma potencialidade seja cerceada ou reduzida. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde, tudo bom? Desculpa o meu atraso. Meu nome é Bianca, eu sou doutora em contabilidade pela Universidade de São Paulo. Fui membro do USP Debate, coordenei durante um tempo, agora eu sou emérita. E atualmente eu sou professora da FGV, tá bom? Não vou tomar mais o tempo de vocês, com licença. Letícia, quando se sentir à vontade. Boa tarde a todos os presentes, meu nome é Letícia, eu sou estudante aqui da São Franco, no 3º ano de Direito. Saúdo a todos os presentes, as nobres juízas aqui presentes que nos prestigiam com a sua presença. E eu me coube o papel de fazer a primeira oposição, que é a primeira fala de oposição à fala que a Fernanda acabou de fazer. Nesse sentido, eu gostaria de recuperar a citação que a Esther trouxe logo no começo, a citação da Simone de Beauvoir, e fazer um convite para nós refletirmos juntos sobre essa frase. A Simone de Beauvoir disse que não se nasce mulher, torna-se mulher. E no livro dela, O Segundo Sexo, ela explora detalhadamente como que é esse processo e como a gente vai demonstrar ao longo do discurso, dizer que empoderar a mulher é igual a, ou não impede ela de fazer certas coisas, na verdade é o resultado de um condicionamento. Primeiro eu gostaria de situar a Simone de Beauvoir no contexto histórico. Ela é representante da segunda onda feminista. Ela escreveu na década... A segunda onda feminista ela veio a partir da Segunda Guerra Mundial. A primeira onda feminista ela veio a partir do Iluminismo, então século XIX e começo do século XX. E a primeira onda ela se preocupava majoritariamente com isonomia de direitos. Então, o movimento sufragista foi da primeira onda. E uma vez conquistados esses direitos formais de isonomia e de voto,
o movimento feminista ele se deu conta de que a isonomia formal não resultava numa isonomia social. E a Simone de Beauvoir, ela resolveu estudar isso. Por que que não basta que a lei nos torne iguais? O que está nos tornando diferentes ainda que a lei nos torne iguais, ainda que nós tenhamos direito ao voto? Então, no livro dela, então eu vou basear grande parte do meu discurso no livro dela, O Segundo Sexo, que é um livro de 1949, ela começa fazendo uma análise histórica de como que a mulher foi representada ao longo da história. Então, nós temos inúmeros exemplos durante a nossa vida escolar de homens que ficaram muito conhecidos por sua bravura, por seus feitos heróicos, enquanto as mulheres que ficaram conhecidas na história, normalmente ficaram conhecidas ou em razão de uma grande retidão moral e abnegação, como por exemplo a Madre Teresa, ou em razão de uma suposta devassidão, como por exemplo a Maria Madalena, ou ainda em razão da beleza, como até hoje nós temos concursos de misses que valorizam isso como um ponto relevante para a mulher, em geral. Depois que ela faz essa análise histórica, ela analisa os mitos. Então ela analisa, por exemplo, como os deuses são retratados. Os deuses homens são grandiosos, poderosos, enquanto as deusas mulheres, elas normalmente são fúteis, elas são inconstantes. Claro, todos nós estamos muito acostumados a vermos histórias de contos de fadas, em que o príncipe encantado é o modelo de coragem e bravura, e a princesa, ela tem a seu favor o quê? Ela tem a beleza e ela tem a passividade de esperar ser salva pelo príncipe. E ainda, nesse mesmo contexto das histórias infantis, nós temos a bruxa, que é o oposto da princesa. Por quê? Porque a bruxa ela é velha e ela é feia. E esse é o contraponto do que a mulher deve ser. A mulher ela deve ser jovem e bonita, ela não deve ser feia, porque a feiura é associada ao mal. Depois que a Simone de Beauvoir ela traz todo esse contexto cultural que é compartilhado por todos nós, ela começa a falar sobre a formação da mulher. Então, como que a mulher ela é formada? Como que funciona essa formação? Ela diz que essa formação funciona desde a infância. Então, nós temos, dos meninos se exige maturidade muito mais cedo, se exige que eles contenham episódios de birra, por exemplo, demonstrações de afeto também. A gente ouve recorrentemente frases como seja homem não brinca dessas coisas. Enquanto as meninas, elas são estimuladas a serem afetuosas, carinhosas, prendadas, para serem posteriormente uma dama respeitável, porque, em teoria, esse é o objetivo da existência de uma mulher. E para as mulheres é comum ouvir o tipo de coisa, comporte-se como uma mocinha, ou não discuta, esse tipo de coisa. Então, desde a infância, a mulher ela é condicionada a se colocar nessa posição. E esse tipo de educação, ao longo do tempo, acaba reforçando a ideia de que a mulher ela não pode alcançar o mesmo nível que o homem. A mulher ela vê o homem nessa posição, tanto histórica quanto social, de superioridade, e ela não se vê ela não vê a possibilidade de estar no mesmo patamar. E a Simone de Beauvoir ela também traz a questão da beleza, como a exigência da beleza ela acaba fazendo as mulheres serem escravas de um modelo, e como isso faz as mulheres terem como o grande objetivo a seduzir um homem. É claro que a gente tem que colocar a fala dela dentro do tempo dela, mas hoje em dia a gente tem o tipo de coisa de romantização da mulher multitask, que é a mulher, hoje em dia, o tipo de coisa que se exige da mulher não é só mais a beleza, não é só mais cuidar da casa. Hoje em dia, além disso, também se exige que a mulher tenha uma carreira de sucesso.
Então é mais um ônus para a mulher, enquanto o homem não tem qualquer tipo de ônus nesse sentido. Então empoderar a mulher é tirá-la do modelo de sujeição imposto pelo masculino. E nesse sentido, nós opomos a moção de que tudo bem a mulher se sujeitar a esse tipo de padrão, porque na verdade não é tudo bem. Isso é ela continuar a sujeição ao modelo opressor que está estabelecido. Com isso eu encerro. Muito obrigada. Agora a segunda debatedora da primeira defesa, por favor. Bom, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos aqui presentes. E meu nome é Kathleen, eu curso Arquitetura e Urbanismo na FAO, aqui da USP, sou membro do USP Debate. E é uma honra poder estar aqui ao lado dessas mulheres maravilhosas, na defesa, na oposição e na bancada. Bom, estou aqui para defender que esta casa acredita que empoderamento feminino não significa romper com convenções de gênero, ser dona de casa, estar depilada, etc. Desculpa, eu estou um pouco emocionada, mas eu gostaria que vocês dessem específica atenção a esse etc. que a moção traz. Por quê? Eu gostaria de dizer aqui que as convenções sociais possuem um recorte histórico e também étnico e de classe econômica. A Simone de Beauvoir, trazida aqui, ela representou muito dentro do que é o movimento feminista hoje, dentro do que as mulheres podem estar aqui hoje. Se hoje todas nós podemos estar aqui à frente de um microfone, foi porque essa convenção foi rompida. Mas de que uma mulher não poderia falar em público e uma mulher não poderia falar. Mas eu gostaria de lembrar a todos que as convenções sociais de gênero, elas não são universais. E esse recorte deve ser feito dentro desse movimento social que representa as mulheres. Bom, nos Estados Unidos, em meados do século XX, as mulheres reclamavam o direito de poder trabalhar fora de casa. Entretanto, isso abrangia apenas as mulheres brancas que faziam o trabalho doméstico dentro de suas casas, enquanto seus maridos tinham que trabalhar. Esse era o lugar delas. Enquanto que mulheres negras, que saíam para trabalhar todos os dias para outras casas, desejavam era mesmo poder ser donas de suas próprias casas por um momento e cuidar de seus filhos, e não filhos de mulheres brancas de elite e que poderiam reclamar pelo seu direito de trabalhar fora. Esse é apenas um exemplo. Trago aqui outro exemplo. Até o século XVIII, não era comum que mulheres assumissem o papel de serem pedagogas de uma classe de alunos, enquanto hoje, cerca de 80% das salas de graduação em pedagogia são compostas por mulheres. Eu gostaria de dizer que esse recorte que deve ser feito dentro do movimento que representa as mulheres, ele tem esse caráter histórico, étnico e de classe, mas que também, assim como trouxe a bancada da oposição, jamais negando isso, esse papel, de uma certa forma, hoje, na sociedade que a gente está, foi ainda designado a mulher, ainda é designado. Então, dentro desse movimento, dentro dessa unidade que é ser mulher, existe N facetas, N multiplicidades. Todas nós somos unidas pelo o que é ser mulher e o que é ser definido e designado como o papel do que é ser uma mulher. Mas dentro disso, cada uma possui sua particularidade. A mesma convenção de gênero que uma mulher que está aqui hoje, decidindo usar um vestido e falando em público, ou uma calça para se opor a esta mesma moção, não é a mesma convenção de gênero que vai designar a uma mulher indígena ou a uma mulher não ocidental. Provavelmente, ou talvez, essa mesma ruptura não se dê da mesma forma. Ou que a decisão de romper com essa convenção acarrete a um perigo à vida dessa mulher. É muito fácil, dentro de um auditório bonito como esse, onde todas nós podemos escolher estar aqui usando um vestido ou uma calça e falando sobre Simone de Beauvoir, é muito fácil a gente dizer que não, nós devemos romper com essas convenções de gênero, enquanto uma mulher, ao decidir islâmica, ao decidir usar ou não o véu, ela pode ser apedrejada por isso. Ela pode não ser aceita dentro de sua família por isso. É muito fácil falar isso apenas levando em consideração o recorte histórico, étnico e social que você está inserida. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão ao debate. Bom, é nesse sentido que eu digo novamente em que a ruptura de convenções sociais de gênero não devem necessariamente significar um empoderamento feminino,
haja vistas que essas não são universais, a realidade de cada mulher. Sendo esse poder autodeterminado dentro de sua estrutura social, seja ela não ocidental, indígena e dentro de todas as figuras femininas lidas por essa estrutura como subordinada e que tem como expectativa intrínseca em suas respectivas correspondências quanto às convenções que se deve responder. Dentro disso, percebemos um empoderamento que pode ser plural, e a unidade dessa necessidade se dá, segundo Simone de Beauvoir, pois a mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não em relação a ela mesma. O homem é o sujeito absoluto e ela é o outro. Então, dentro dessa multiface que significa ser mulher, dentro do recorte da convenção de gênero que cada uma tem ou não de responder com o meio onde ela está inserida, nós somos niveladas pelo que é o outro, que é o homem. Então, existe uma subordinação aí. Existe uma desvalorização dentro de recorte da convenção de cada mulher sobre esse parâmetro masculino. E é nesse sentido em que é importante continuar falando da mulher como coletivo, onde pelo todo ponderar dentro delas, não. Fato que esse configura o feminismo como é o movimento que é hoje. Para a socióloga Yang, enquanto série, mulher é o nome de uma relação estrutural com objetos materiais, tal como foram produzidos e organizados por uma história anterior. Porém, o gênero, tal como a classe, é um conjunto de estruturas e objetos vastos, complexo, multifacetado, com várias camadas sobrepostas. Mulheres são as pessoas que estão posicionadas como femininas por estas atividades. Então, nesse sentido, é importante levar em consideração que, a partir do momento que uma mulher autodeterminante dentro de si, dentro do meio que ela está inserida, sobre o seu recorte, a partir do momento que ela decide romper com essa convenção de gênero, sem que exista na sociedade uma equidade em que permita que a autodeterminação, a autonomia dela seja exercida sem que esse direito seja ferido, como um ser humano, mas como um ser humano mulher, sem que essa sociedade possua essa equidade, sem que o meio social que ela está, sem que o Estado que provém esse meio onde ela se insere, sem que isso esteja balizado, a sujeição sempre vai ser por parte da mulher. A mulher, ela pode romper, só que ainda assim ela vai ter o dedo apontado na cara dela e falar: olha só, não está usando maquiagem, não decidiu se depilar, isso dentro de uma realidade. Você parece uma mulher. Você decidiu ser marido de aluguel, trabalhar fora de casa. Você parece um homem. Ainda assim, quando ela decide romper com essa convenção, ela tem essa inversão de papel. Ela tem a sua autonomia, a sua autodeterminação balizada com o que é o papel que é o bom, como trouxe a oposição, que é o papel do homem. Então, trago aqui também um recorte de que a convenção, ela não necessariamente ela vai causar um ponderamento feminino dado ao recorte social de classe dentro do que é ser mulher. Dado isso, convido todos a refletir e me despeço com esse discurso. Chamo agora a segunda deputada da primeira oposição. Muito boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Gabriela Meister, eu sou aluna de História aqui da USP, eu sou do USP Debate. E vim aqui me opor à moção de que... isso é muito lindo, gente, não vou lembrar assim, tá? Enfim, mas eu gostaria de começar o meu discurso fazendo um lembrete que é muito importante que esteja na memória de todos vocês e que permeia esse debate, que é: o empoderamento é coletivo. E é muito importante que a gente se lembre disso para falar de feminismo. E por que até porque a gente fala disso? Ora, é muito fácil uma mulher branca, de classe média, casada com uma hipótese sustenta ela, decidir ser dona de casa e falar: não, eu sou filha de assim, o empoderamento é ser dona de casa porque eu quero. Não que ela não possa escolher isso, ela pode, essa é a discussão desse debate. Entretanto, ela deve se lembrar que ela é uma entre metade da população mundial que passa por diversos problemas, e o empoderamento dela deve também passar por essa parte coletiva. Logo, o nosso empoderamento deve passar por nós, nosso sobre pessoal, sim, mas a gente tem que lembrar que o nosso empoderamento deve tocar outras mulheres ao nosso redor. E se a gente não fizer isso, talvez a gente não esteja fazendo o nosso empoderamento de maneira correta, já que a gente não está realmente fazendo o nosso papel como feminista, por assim dizer. Dizendo isso, eu gostaria de lembrar também que o não rompimento de uma mulher pode prejudicar de maneira muito, muito grande o empoderamento de outra mulher.
Um exemplo disso, por exemplo, é quando uma mulher escolhe, por exemplo, manter-se 100% feminina nos padrões de hoje em dia, depilada, com atitudes femininas, roupas femininas, coisas do gênero, ela pode atrapalhar muito, por exemplo, o empoderamento de uma mulher transexual em transição. Por exemplo, já que essa mulher, no começo de sua transição, pode não ser exatamente o padrão de mulher feminina que a sociedade conhece. E quando uma mulher escolhe se empoderar seguindo a norma, ela atrapalha outras mulheres. Isso, inclusive, é uma forma muito simples de refutar o que a minha colega que acabou de sair daqui disse. Por exemplo, no caso da mulher muçulmana, que se decidir tirar o véu e se empoderar, vai ser apedrejada. Sim, ela pode até ser apedrejada, isso é verdade. Por quê? Porque a sociedade não está acostumada com mulheres que rompem esse padrão. A sociedade se entender e falar, pera, vamos romper é normal, essa mulher não vai ser apedrejada. A primeira vai ser, a 10ª vai ser, a 10ª vai ser, mas em algum momento eu vou parar de fazer isso. Só que para parar de fazer isso, a gente tem que tirar o véu. Se a gente não tirar o véu, vai ter sempre alguém apontando o dedo na nossa cara. A gente não vai conseguir fazer com que pare de apontar o dedo pra gente se a gente não romper. É um processo árduo, é um processo difícil, mas a gente só vai conseguir dar esse passo adiante se a gente sair da nossa zona de conforto. E o romper é justamente isso, é sair dessa zona de conforto. A gente não vai conseguir fazer com que as pessoas parem de pegar mulheres que não se depilam se todas as mulheres serem sempre depiladas. Como que a gente vai conseguir bater de frente se a gente continua fazendo o que esperam da gente? Como que a gente vai libertar outras mulheres se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa? E também a outra colega falou sobre diferentes tipos de empoderamento, como por exemplo a diferença no caso de uma mulher indígena ou no caso de uma mulher branca de classe média. E em nenhum momento essa bancada da oposição disse que não existem diferentes tipos de formas de você romper. Até porque existem diferentes tipos de feminismo, o feminismo de uma mulher lésbica não é o mesmo feminismo de uma mulher trans, que não é o mesmo de uma mulher negra, e enfim, são várias facetas. E cada faceta vai ter suas formas particulares de romper. Para uma mulher negra periférica, em que o padrão é ela trabalhar fora, sem nunca ver os filhos, sem sustentar a casa, o empoderamento pode ser sim ser dona de casa. Para uma mulher indígena que é acostumada que ela, por exemplo, esteja sempre peluda, como se pensa em mulheres selvagens, o empoderamento pode ser sim uma depilação. Então, o rompimento das convenções sociais não é necessariamente o não se depilar. É você romper com o que esperam de você dentro da sua faceta do feminismo. Então, se você é uma mulher lésbica, você não precisa ser uma caminhoneira. Para ser lésbica, você pode ser uma lésbica feminina, isso não é nenhum problema. Romper os seus padrões dentro do lugar em que você ocupa no feminismo. E é isso que essa bancada está defendendo. Não necessariamente romper um padrão que é global, porque essa bancada nunca disse que havia um padrão global a ser rompido. Dito isso também, a gente também tem que pensar que quando uma mulher escolhe e pode escolher não romper, a gente também tem que pensar que o não rompimento dela pode muitas vezes estar vindo de um condicionamento social. Como a minha dupla Letícia brilhantemente citou aqui e explicou o contexto histórico, as mulheres ocidentais, brancas, que é o caso que a gente mais está trazendo aqui, por exemplo, foram muito instruídas a serem donas de casa, a serem boas esposas, foram ensinadas a isso há muitos anos. E quando a mulher escolhe fazer isso, será que ela realmente está escolhendo porque ela quer ou porque ela há anos e anos foi ensinada a isso? Eu estou perguntando isso porque, se por exemplo, uma mulher que é dona de casa, amanhã decide que vai começar a trabalhar, será que os pais dela vão apoiá-la do mesmo jeito que apoiou quando ela decidiu ser dona de casa? Será que o marido dela não vai olhar torto? Então, será que ela realmente escolheu isso ou será que ela foi ensinada em algum momento da vida dela? Isso que a gente tem que botar a mão no consenso. Quando chega uma bancada aqui dizendo pra gente não, simplesmente não rompam, sem pensar a respeito disso, a gente pode estar ainda deixando mulheres aprisionadas nesse modelo. Muitas mulheres, por fuga mesmo, decidem não romper porque é mais confortável, como meu colega disse, ela não vai ser apedrejada porque ela está mantendo o padrão que se espera dela, e nem sempre o que ela quer. Muitas vezes nós somos ensinadas a ficar em casa, fomos ensinadas a ser gentis. Quantas vezes a gente não queria ser estúpida com alguém que estava sendo babaca, mas a gente não foi porque a gente foi ensinada a ser educada. E eu falava, foi educada porque eu quis? Não, eu não quis, eu queria ter dado na cara daquele machista, mas eu não dei, porque eu fui ensinada a ser uma garota gentil. Então a gente tem que pensar nisso, gente. Será que as mulheres realmente estão fazendo porque elas querem ou se não por condicionamento social? A gente já viu que o contexto histórico leva as mulheres a isso, a gente é ensinada a isso. Então até que ponto realmente uma escolha, se a sociedade, tudo faz a gente chegar a isso. Também foi dito na bancada da defesa a questão de valorização. E é muito verdade que a gente realmente tem que começar a valorizar os papéis tradicionalmente dados a mulheres da sociedade, como ser dona de casa e coisas do gênero. A questão é que, gente, se a gente para pensar, isso não exclui o fato de que deve haver um rompimento. A gente deve sim valorizar a dona de casa, a mulher que escolhe estar em casa, sim, mas a gente também tem que incentivar mulheres a serem físicas, a serem engenheiras. A gente tem que incentivar mulheres a serem zona de conforto também. Você valorizar uma coisa não significa que você deve não romper com outra. Você pode fazer as duas ao mesmo tempo.
Logo, não vejo como uma coisa deve excluir a outra. E só para encerrar o meu discurso, eu também gostaria de lembrar que o romper com essas normas sociais impostas pelo masculino, pelo patriarcado, geram uma quebra no jogo de poder entre o masculino e o feminino na sociedade que tem muitos anos. E esse é o objetivo do feminismo atualmente. Nosso objetivo é fazer essa quebra de poder para que a gente consiga ser livre e ser nós qual que é a palavra? Além dos homens, apesar deles. Então, o objetivo do feminismo é isso. Se nossa ideia é ser além deles, será que a gente realmente está fazendo certo em não romper com o que torna a gente submissa a isso? Dada essa reflexão, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Chamo agora a candidata a deputada da segunda defesa. Boa tarde a todos presentes. Meu nome é Sabina, sou estudante de Direito aqui da Faculdade de Direito Largo São Francisco, sou aluna do segundo ano. E como todas as outras deputadas, eu faço parte do projeto USP Debate. E eu venho aqui definir a moção, já tantas vezes citadas. Esta casa acredita que o empoderamento feminino não significa necessariamente romper com convenções sociais de gênero. Aqui, na fala da última deputada, da Gabriela, foi trazida muito caricata a forma de que nós da defesa defendemos até agora. Porque em nenhum momento nós fomos absolutamente contra o rompimento. Nós reconhecemos que existe sim um lado do feminismo que, horas, necessita o rompimento com convenções sociais. Mas o que nós estamos defendendo aqui é que a mulher ela deve ter liberdade para escolher o que ela vai fazer da própria vida. O feminismo que nós defendemos aqui, o empoderamento é o empoderamento de escolha, é o empoderamento de decisão, é o empoderamento de não querer romper, porque ela se vê conscientemente feliz naquela posição em que está. Nós temos aqui grandes exemplos de mulheres empoderadas no campo acadêmico, no campo do trabalho. Mas eu gostaria de trazer aqui um exemplo de uma mulher empoderada que pode não ser muito convencional de ser trazido. O nome dessa mulher é a Helena Tanuri. Ela é uma pastora. Ela é pastora da Igreja Evangélica Batista e ela é mãe de 4 filhos e se vê como esposa fiel e prega em ministério, certo? Porque eu gostaria de trazer o exemplo dessa mulher como mulher empoderada. Porque essa mulher, ela já tem grande alcance, ela tem um grande público de influência e ela atua fora de sua casa, mas só que ela também se vê como dona de casa e ela tem a sua crença, em sua religião. Em um vídeo que ela publicou no YouTube, ela fez uma crítica à questão da polêmica do bela, recatada e do lar. Por causa que quando surgiu essa polêmica, como nós lembramos, foi muito questionado, então, por que a mulher sempre tem que ser bela, recatada e do lar? Houve essa questão, houve muita militância contra a frase que foi publicada na revista. E ela trouxe o lado B dessa questão. Por que a mulher não pode ser bela, recatada e do lar? Por que nós estamos lutando tanto contra esse estereótipo e nós estamos, então, rebaixando a mulher que escolhe ser bela, recatada e do lar? A pastora reconhece, ela coloca claramente em seu vídeo que ela reconhece a liberdade da mulher de escolher viver a vida como ela quer. Ela reconhece que se a mulher quer sair de casa e ter uma carreira bem-sucedida no campo de trabalho, no campo acadêmico, ela pode. Mas agora, se uma mulher escolhe ficar em casa, devotar-se à sua religião, devotar-se à sua família, à criação dos seus filhos, ela também pode. Foi trazido pela deputada que o empoderamento ele deve ser coletivo. Como empoderamento pode ser coletivo se eu julgo a mulher que fica dentro de casa e que cuida de seus filhos como inferior? Que tipo de feminismo é esse que exclui certas mulheres porque elas fizeram escolhas? E nós temos que ver, por exemplo, as bases dessas escolhas culturais, condicionamentos culturais. Sim, certamente. Mas eu vou falar então, essa mulher ela fez escolhas pela religião. Eu vou deslegitimar então toda mulher que faz escolhas de acordo com a religião, porque ela está seguindo convenções sociais? Pois não, deputada. Deputada, elas não estão julgando que a mulher que é dona de casa é inferior, elas só estão dizendo que a mulher que é dona de casa está respeitando, convencionando papéis sociais de gênero. Então, acho que houve uma distorção. Certo. Mas a questão aqui, a mulher que é dona de casa está colocando aqui como não participante ativa do movimento feminista.
nesse critério ela está sendo colocada como inferior, sim, por causa que ela não está saindo e ela não está lutando, então, para mudar a realidade das mulheres, quando ela está fazendo uma escolha pela própria vida. No mesmo vídeo de YouTube que eu citei, houve o comentário de uma senhora, mãe de 3 filhos, que falou que a coisa que mais deixava entristecida em ser dona de casa é que ela não... muito da insatisfação de ser dona de casa vem da falta de reconhecimento. Ou melhor, da desvalorização desse empenho que muitas mulheres fazem com tanto amor. Ou seja, o que nós precisamos é a valorização desses papéis que as mulheres já atuam. Esses papéis convencionados, eles não são naturalmente inferiores e por isso foram relegados às mulheres. Não, esses papéis são de extrema importância. Quem aqui pode negar que o papel de uma mãe que cuida dos filhos, que dá educação, que dá base para a sociedade, quem pode negar que o papel dessa mulher é fundamental? Então, a questão aqui é aprender a valorizar esses papéis. Não só uma grande CEO deve ser valorizada. A mulher que está em casa cuidando dos filhos, ela também deve ser valorizada. E a sua visão de mundo deve ser legitimada. Porque ela fez uma escolha consciente. Então, ela está, sim, sendo empoderada. Considerando o contexto em que a dona de casa ainda não é valorizada, como uma mulher que mantém a mesma estrutura patriarcal de décadas, séculos, pode fazer um movimento, um passo adiante no feminismo? Foi trazido, então, pela sua bancada que uma ruptura abrupta. Foi trazido praticamente um caráter revolucionário, então, para mudar as condições das mulheres. Mas só que, em uma entrevista realizada pela minha colega deputada com o coletivo feminista mais antigo da cidade de São Paulo, o SOF, a entrevistada explicou a questão do feminismo composto por teoria, empoderamento e movimento social. Quando nós estamos falando dessas quebras abruptas, nós estamos falando de movimento social, de ação. Mas só que empoderamento é algo ligado mais ao individual. E, além disso, na historiografia da história intelectual, nós temos que as ideias, elas passam por fases. Nós temos a difusão, o entendimento e a permanência dessas ideias. Quando ou a difusão ou o entendimento não são bem captados pela sociedade, essas ideias elas não terão propagação. Ou seja, se nós chegamos aqui e está tendo uma falha na comunicação, logo nós não podemos agir de maneira pregar que o feminismo é somente essa maneira abrupta, somente esse rompimento, porque senão nós teremos ou uma revolução de curtíssimo prazo, ou nós não teremos revolução de maneira alguma. Obrigada. Chamo agora a segunda dupla da oposição, Yasmin. Uma boa noite a todos, uma noite chuvosa. E é uma honra para mim poder debater com essas mulheres maravilhosas e ter essa mesa incrível, poder dedicar a gente aqui. E eu queria começar dizendo que nós valorizamos sim os papéis da mulher, sejam eles quais forem. A questão que a gente está definindo aqui é a oportunidade de direitos. Porque, gente, não basta ter consciência, é preciso romper com a lógica das convenções sociais. Nós sabemos que não é fácil, ninguém aqui está dizendo que é fácil, realmente. Nós estamos aqui discutindo sobre isso, só que a luta para romper com as convenções sociais de gênero realmente é difícil. Até porque nenhum dos direitos adquiridos até hoje foi fácil, porque nós transgredimos, nós lutamos, que foi através de subversão, como, por exemplo, o voto, o sufrágio feminino. Então, nós sabemos que é difícil, mas nós estamos aqui para propor a luta, porque ela é necessária. Não é à toa que nós estamos promovendo um debate só com mulheres, porque é uma importância gigantesca que haja esse espaço de fala entre nós. Então, agora eu vou falar sobre igualdade de direitos na prática. Eu quero começar citando a Flávia Biroli, no texto que ela escreve chamado Autonomia, Discriminação e Opressão. Ela é doutora em História pela Unicamp e ela fala de uma crítica ao voluntarialismo. O que significa isso? Nós vivemos numa sociedade liberal em que, na teoria, todos são iguais perante a lei e todos têm direito. Ok. Mas até então é teoria. Por quê? Você dizer que a pessoa pode escolher o que fazer é mera ilusão. Nós sabemos que é mera ilusão. Você dizer que a pessoa pode ter consciência e escolher também é mera ilusão. E aqui eu já começo a minha extensão
vertical, que significa uma extensão de aprofundamento no tema das minhas queridas colegas da oposição, dizendo o seguinte: você precisa combater esse voluntarialismo ilusório. Por quê? Quando existem desigualdades estruturais, elas impactam as possibilidades de autodefinição e as oportunidades disponíveis para as pessoas. Então é um grande problema. Na Revista Brasileira de Ciência Política, de 2002, no texto Soberania Individual e Propriedade da Pessoa, diz assim: mesmo um contrato firmado voluntariamente e um contrato em que não haja exploração, se existe uma dominação e uma subordinação, ou seja, se essa relação ela perpetua, isso reduz a liberdade e a autonomia de uma das partes interessadas. Então, existe um problema na produção até da própria democracia. Isso se reflete, como por exemplo, de maneira mais concreta agora, no emprego, no casamento, porque você tem assimetrias. Você tem uma pessoa que dá o comando e uma pessoa que obedece. Essa simetria é muito problemática para a democracia, mas já fazendo esse recorte para a questão da mulher e do rompimento das convenções sociais, vou dar o exemplo do casamento. No casamento, se a mulher acaba seguindo todas as convenções sociais, como por exemplo, a maternidade, simplesmente porque lhe foi colocado que ela tem que ser mãe, às vezes ela para de trabalhar e, se for uma mulher negra e periférica, ela com certeza vai ter que trabalhar. Por quê? Existe uma baixa oferta de serviços, de creches. Então, existe uma problemática também na cidade, uma problemática do Estado que não consegue oferecer esse serviço. Mas, enfim, esse recorte de classe e raça existe, então acaba dificultando para que a mulher se empodere. Então, não há uma escolha aí. Então, na sexualidade mesmo, a mulher tem que sempre exercer a passividade, a satisfação do homem. Existe uma castidade da mulher antes mesmo do casamento. Então, tudo isso prejudica muito e torna esse voluntarialismo uma falácia, porque não existe uma vontade de querer seguir padrões sociais, quando, na verdade, isso já está intrínseco na sociedade. Você pode até dizer, mas eu vi um documentário, eu realmente sei que existem machismos, mas eu me sinto muito bem pintando a minha unha, fazendo várias dietas, enfim, eu me sinto muito bem. Mas será que é verdade? Como meus colegas disseram, é uma construção histórica. O que é um documentário de 2 horas e uma vida sendo ensinada que é melhor você ter a unha pintada se está sempre depilada? Uma coisa é você realmente entender que aquilo existe. Outra coisa é internalizar e colocar isso na aplicação do seu dia a dia. São 2 coisas diferentes e, com certeza, não é fácil. Por favor, deputado. Então, a senhora está dizendo que para ser inclusa nessa grande vanguarda de mulheres que vão fazer a revolução, que serão meia dúzia, eu preciso me adequar aos valores que elas acreditam, ao invés da minha realidade cotidiana? Não aos valores que elas acreditam. E primeiro que não é uma revolução de um dia para a noite. Isso é um processo a longo prazo. Mas não é um valor que elas acreditam. E sim romper o que nos foi colocado desde crianças. E por quê? Eu já vou te mostrar como isso é prejudicial para as mulheres. Se não fosse realmente, eu acho que seria até pertinente a gente continuar seguindo. Mas é prejudicial e eu já entro no meu segundo ponto, que é de beleza e opressão. Vou começar citando a frase de Naomi Wolf, de 1991, em que ela diz no livro O Mito da Beleza, que as imagens da beleza são utilizadas contra as mulheres. Ela fala do conceito de ideologia da beleza e de beleza domesticada. O que quer dizer isso? Que todo tipo de estigma que a mulher sofre em cima da beleza é para a satisfação única dos homens. Então, por exemplo, a mulher tem que estar sempre com a unha feita, com um cabelo muito bonito, bem tratado, longo de preferência, com uma maquiagem, aquela básica, né? Porque sabe que homem não gosta de maquiagem forte, principalmente batom vermelho, acho que não cai muito bem. Mas isso tudo requer muito investimento. Então isso já é um ônus para a mulher. A gente às vezes não se dá conta disso. Investimento em tempo e investimento em dinheiro. E às vezes a gente acha que está fazendo certo. Só que a gente tem um ônus que é o quê? A gente fica presa num padrão de beleza, que não vai dar tempo de eu me alongar, mas esse padrão de beleza vai fazer você fazer cirurgias plásticas, que pode até levar à morte, vai fazer você entrar num complexo de que você precisa estar sempre jovem, isso resulta no descarte da mulher mais velha, então depois de uma idade mais ou menos na menopausa, a mulher mais velha é descartada. E, em contraponto, existe a fetichização da novinha, o que alimenta o quê? A cultura do estupro. Então isso é altamente prejudicial, mulher. Essas convenções sociais, por mais que a gente diga, mas eu me sinto bem assim, isso faz mal pra gente. Se a gente não
toma essa consciência crítica e tenta assimilar se a gente realmente está fazendo isso porque a gente quer, a gente nunca vai conseguir realmente romper com todo o machismo e principalmente ferir o patriarcado, que é o que todas nós estamos nos propondo aqui. Só para terminar, não vamos desanimar. Vai ter momentos que a gente vai desanimar, mas, gente, de novo e de novo, vamos pra luta. Doer dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é uma dor. Raquel de Queiroz. Pagu, agora, tenho até pesadelos, se necessário for, mas sonho. Então não vamos deixar de sonhar e, principalmente, de lutar. Muito obrigada a todos. Agora, para concluir a bancada da defesa, Marina, por favor. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Marina Bagatini, eu sou membro do USP Debate, faço curso de Ciências Sociais aqui na USP e represento a bancada da defesa. Venho com função de whip encerrar o debate e mostrar por que a bancada da defesa, da qual faço parte, é a clara vencedora desta moção. Bem, eu gostaria de retomar falando da própria moção. Esta casa acredita que empoderamento feminino não significa romper com papéis de gênero. Empoderamento feminino, nesse sentido, dado pela primeira defesa, foi a autodeterminação, ou seja, a capacidade de escolher por si mesma e ter a liberdade de escolher o que lhe convém dentro da sua vivência. Por aqui já temos o papel da oposição trazendo que como sabemos o que escolhemos por vontade própria e por condicionamento social. Foi trazido dentro do condicionamento social Simone de Beauvoir como um papel de fundamental relevância, onde nossa querida colega Letícia trouxe não só a isonomia formal das leis, como a isonomia social. Ou seja, até que ponto a gente é igual perante a lei, mas até que ponto nós somos iguais em sociedade? Nós temos os mesmos direitos? Nós temos os mesmos respeitos? Claramente não. Mas como isso é feito de forma efetiva para nos empoderarmos e rompermos com os papéis de gênero que nos são impostos desde o começo da nossa história? Bem, eu gostaria de retomar alguns pontos da defesa em que convenções de gênero, primeiramente, não são universais. Então, trazido aqui a multiplicidade dos papéis de gênero que vendemos na sociedade. O que é um papel de gênero feminino aqui no Brasil vai ser diferente de um papel feminino na Nova Guiné. Como, por exemplo, inclusive, uma antropóloga, Margaret Mead, ela estudou a dicotomia de gênero, onde nas tribos da Nova Guiné eram os papéis completamente invertidos. As mulheres tinham funções masculinas, elas eram as fortes, elas eram as guerreiras. Aquilo era um papel condicionado a elas. Enquanto ao contrário para nós. O que mostra que a dificuldade maior do movimento feminista é justamente abarcar a pluralidade de que mais da metade da população mundial são mulheres, cada um com uma vivência, cada uma pertencente a uma raça, a uma etnia, a uma sexualidade, a uma classe social. Inclusive, classe social é justamente outro ponto principal que permeia esse debate. Porque o contexto cultural e social deve ser entendido para entender até que ponto a mulher pode romper com o papel que lhe foi designado. Ou seja, a equidade na sociedade. A percepção que a sociedade vai ter de uma mulher fora dos papéis de gênero, ela vai ser percebida como ela inverteu o papel, agora ela é mulher masculina, ou qualquer outra forma de percepção, ou ela realmente se emancipou. Por isso nossa bancada trouxe da defesa a valorização dos papéis, quaisquer que sejam. A valorização, sim, da dona de casa, seja ela um homem ou seja ele uma mulher. Porque eu fico um pouco confuso, desculpa, mas os sujeitos ficaram invertidos. O que eu quero dizer é, a gente tem que valorizar todos os papéis na sociedade, entendendo a sua importância como um todo, independente do gênero da pessoa que o faz. Por quê? O que foi trazido pela bancada da oposição? Que na formação da nossa infância, nós somos já reforçados a posição histórica e social de superioridade masculina, isso é muito real. Nós mulheres aprendemos que nós somos condicionadas a ficar em papéis de cuidado, em papéis mais submissos, em papéis do lar, enquanto nós queremos, muitas vezes, com a ruptura desses papéis de gênero, mostrar que podemos fazer qualquer papel. Porque o poder é bom, senão o homem não estaria ali fazendo. A questão é, como que a gente rompe esses duplos papéis, ou seja, por que é bom para um homem e por que é mal para uma mulher? Por exemplo, até foi na primeira fala da defesa a questão de cozinhar. É comum, então, uma mulher cozinhar dentro de casa, mas quantas mulheres chefes de restaurante tem? Pouquíssimas, é pouquíssimo valorizado. E é o mesmo papel. Então a valorização tem que ser do papel em si, e não do gênero que ocupa ele. Outra questão foi que a oposição trouxe a ideia de que se a pessoa não romper com o papel de gênero que foi estabelecido, ela está atrapalhando todo o movimento daquelas que estão rompendo. Porque uma vez que uma rompe, a outra vai romper também, aos pouquinhos todo mundo rompe e todo mundo é feliz. A questão aqui, trazida principalmente pela minha queridíssima dupla,
na questão da propagação de ideias. Ou seja, quando nós temos uma ideia, como que ela é difundida? Como ela se enraiza na sociedade para se perpetuar? Se eu simplesmente começar a tacar fogo em todos os sutiãs que eu ver pela frente, acabar com os giletes e falar que mulher é aquele modelo agora, totalmente rompendo com papéis de gênero que a gente tem como uma mulher feminina na sociedade, isso vai ser entendido por aquelas pessoas que não tiveram a teoria de que no meio intelectual nós temos como pessoas malucas, como é justamente aquelas senhorinhas ou qualquer outra. A minha mãe mesmo, por exemplo, que fala, ai não, Marina, mas não faz muito isso, não vai parecer meio feminista. Mas fala, não mãe, eu sou feminista. Fazendo isso ou não, entende? A gente precisa conseguir encontrar uma forma eficaz de propagar a ideia para que ela se perpetue. E um rompimento extremo não é eficaz. O que a gente fala é, o feminismo, então, existe a parte da teoria, a parte do empoderamento e a parte do movimento social. Quando pensamos em teoria, como foi citado, pode ser Simone de Beauvoir, Judith Butler, Margaret Mead, é uma parte quase elitista, não é todo mundo que tem acesso a isso. Como então fazer com que o empoderamento que a gente tem aqui como tão claro, como uma ideia tão óbvia, chegue a todas as classes sociais da nossa sociedade? Porque sim, a gente quer que exista a oportunidade de todos explorarem as suas potencialidades. Mas como isso é possível? De um por um. É um empoderamento individual. Eu quebrando padrões meus, que conseguindo aos poucos subverter ideias que foram propagadas em mim, enraizadas em mim desde pequena e conseguir espalhar para uma pessoa, que aquela espalhe para outra. É a partir do individual que se chega no coletivo. É a partir dessa microesfera que a gente consegue alcançar toda uma globalização de ideias. Então, se for mal propagado, ou seja, propõe uma ruptura, uma revolução, que seria ótimo, adoraria, mas infelizmente não é eficaz, essa ideia não seria permanente. A revolução seria curta, não seria mal entendida e no final não conseguiríamos o resultado que a gente quer. Muito foi dito pela última fala da oposição, a valorização de todos os papéis, a subversão, porque a luta é necessária, e sim, a luta é contínua e necessária, mas a luta tem várias facetas. A luta, às vezes, é simplesmente você entender que tudo bem, hoje eu não me depilar, mas tudo bem se eu quiser me depilar também. Tudo bem eu passar um batom vermelho hoje, tudo bem eu usar uma calça amanhã, porque essas coisas não querem dizer ao meu gênero, elas não me determinam mulher. Elas são parte do que eu sou naquele dia ou não. Outra coisa é, a gente precisa então quebrar um condicionamento histórico que é extremamente enraizado. E empoderamento é justamente conseguir desconstruir padrões pessoais e não ir direto para a esfera social. A questão é, não dá para mudar o mundo sem mudar a vida das mulheres, e não dá para mudar a vida das mulheres sem mudar o mundo. É uma questão de vice-versa. A gente faz parte da sociedade como trabalhadoras, como participantes de uma família. Isso tudo faz parte de quem somos. E é de pouco em pouco que a gente consegue ir se empoderando uma de cada vez. Um pouco parafraseando tanto Simone de Beauvoir quanto a minha querida colega da primeira fala da defesa, que nada nos limite, que nada nos define, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, seja lá qual for a sua forma de expressão. Muito obrigada. Agora, para finalizar a bancada da oposição, Alice, por favor. Bom, boa noite a todas. É uma honra estar aqui finalizando esse debate e eu não poderia iniciar senão dizendo que eu estou muito feliz por estar nesse espaço. E principalmente eu estou muito feliz porque hoje eu posso estar aqui, hoje eu posso ter uma voz, porque alguma mulher muito antes de mim, muitos anos atrás, lutou para que eu conquistasse esse direito de estar aqui. Essa mesma faculdade em que nós estamos hoje já foi um ambiente que foi proibido para mulheres, que só entravam homens. E o fato de uma mulher ter rompido o padrão, o fato de uma mulher ter lutado para que hoje mulheres pudessem entrar, é o que possibilita que nós tenhamos esse debate hoje. Como, por exemplo, a Mirthe de Campos, que foi a primeira mulher a exercer a advocacia. Ou a Maria José Rebelo, que foi a primeira mulher que lutou judicialmente para poder ser diplomata. Só que tem um segredo sobre romper qualquer tipo de opressão. Sempre que a gente tenta romper uma opressão, ela volta de uma forma diferente, ela volta de uma forma reinventada. Se antes a minha opressão nesse espaço era uma proibição judicial de eu estar aqui, hoje a minha opressão nesse espaço pode ser, por exemplo, um professor que não valoriza a minha opinião do mesmo jeito que valoriza a de um menino, pode ser um colega machista que diminui as coisas que eu falo. Então, é até muito lógico e muito acertado o que a deputada Fernanda falou na primeira fala, que às vezes a gente não deveria romper esses padrões, porque essas novas convenções também seriam maléficas, também trariam novos padrões, também trariam novas formas de opressão. Só que a verdade é que não existe outra forma de evoluir se não continuar repetidamente rompendo esses padrões e rompendo esses padrões novamente. Porque a luta das mulheres não é uma luta que simplesmente se esgota
com conseguir uma legislação, com conseguir uma coisa. É uma luta que ela tem que se repetir sempre. E a gente não pode ficar simplesmente parada esperando que eles valorizem o nosso papel como ele é. Porque toda vez que a gente rompe esse padrão, ele pode ser quebrado de novo de uma forma diferente. A deputada Yasmin e a deputada Letícia trouxeram aqui o fato de só as imposições legais, só o fato de nós termos leis que permitam que as mulheres estejam nos lugares, o fato disso não ser necessariamente eficaz para que essas mulheres realmente estejam nesses lugares. Tanto é que, por exemplo, a gente olha de novo o exemplo da Maria José Rebelo, que foi a primeira mulher a conseguir ser diplomata, lutando judicialmente para isso. Assim que ela conseguiu ingressar no Itamaraty, fizeram uma outra lei que proibia diplomatas de serem casados com outros diplomatas, e claramente ela teve que largar a carreira por causa do marido. Então, as opressões, elas apenas se reinventam, e apesar de dar medo, a gente tem que continuar lutando para que pelo menos a vida das nossas filhas ou das nossas netas que continuarão lutando contra o machismo, que continuarão lutando pelas mulheres, seja um pouquinho mais fácil. Porque se hoje eu tô aqui, é porque alguém lutou para que fosse um pouquinho mais fácil que eu tivesse aqui. Então a gente deveria sim continuar rompendo esses padrões. A deputada Kathleen trouxe aqui uma questão muito importante que em qualquer debate feminino, que é considerar as questões de classe e as questões étnicas. Mas em vez de a gente simplesmente admitir que essas questões são muito complexas para serem abordadas, são muito complexas que a gente deve respeitar as mulheres indígenas como elas são, na verdade, existe uma abordagem que a gente pode lutar para que todas as mulheres também tenham a possibilidade de romper o padrão que as oprime. Um exemplo disso é que agora, recentemente, foi proibida na Nigéria a mutilação genital feminina. Ou seja, era um padrão que oprimia as mulheres lá, era um padrão que causava dor, inclusive física, e era um padrão que vinha de uma cultura étnica. Mas em vez de a gente se conformar com isso, em vez de a gente falar que talvez seja muito difícil romper, a gente pode apoiar para que todas as mulheres do mundo tenham seus direitos humanos garantidos e possam também romper esses padrões. A Virginia Woolf tinha uma frase muito interessante que ela dizia que ser mulher é quase uma nacionalidade em si mesma. Porque por mais que nós tenhamos raças diferentes, classes diferentes, o fato de nós estarmos aqui nos apoiando para que cada uma possa, sim, romper o padrão individual que a tenha, em vez de simplesmente sentar conformada, esperando que algum dia os homens nos valorizem. É assim, por exemplo, com os ideais de beleza que a deputada Yasmin trouxe pra gente. Cada vez que sai um produto de beleza novo, cada vez que sai uma modelo em uma revista, a gente começa automaticamente a se comparar com aquilo. E talvez os padrões de beleza não sejam os mesmos para todas as mulheres de todas as etnias e coisas do tipo. Mas cada uma tem a sua própria opressão. E a gente deve se juntar para que espaços como esse que nós estamos aqui hoje seja um espaço em que a gente possa discutir com a nossa opressão particular, e que a gente possa se encorajar a romper ela, simplesmente em vez de achar que é muito difícil ou que é muito complexo. A gente deveria sim. Inclusive, numa segunda parte desse debate, a gente teve a discussão de e se a mulher decidir, em todo o seu livre-arbítrio, optar por esse padrão? Se a mulher decidir pintar as unhas, se a mulher decidir ser dona de casa. Mas a questão é que nem sempre quando a mulher opta por esses caminhos, é uma escolha livre, é uma escolha totalmente pautada no seu livre-arbítrio, como as deputadas Gabriela e Letícia trouxeram aqui pra gente. Porque muitas vezes, pelo fato que nós somos criadas com determinadas histórias infantis, com determinados mitos, com determinadas visões de mulheres, faça que nós achamos que nós queremos aquilo, quando na verdade é simplesmente uma imposição cultural. E romper um padrão é sempre um tiro no desconhecido. Quantas mulheres não romperam padrões e foram presas e realmente foram apedrejadas e realmente aconteceram coisas horríveis com elas? Porque sempre que a gente rompe um padrão, é se atirar um desconhecido. Então, geralmente, quando a mulher está na frente de romper um padrão ou continuar fazendo o que ela quer, ela não vai simplesmente optar porque ela acha que pintar as unhas é bonito. Ela vai optar porque o que deixa ela mais segura, o que ela provavelmente não vai apanhar na rua por causa disso. Ela vai optar pelo que é normal, pelo que é mais fácil. Então, geralmente, esse livre-arbítrio que nós temos de escolher é um livre-arbítrio falso. Novamente, é o que traz a questão da defesa. Inclusive, geralmente, o ônus de aceitar esse padrão, como, por exemplo, aceitar seguir os padrões de beleza, aceitar ser uma dona de casa, geralmente recai sobre a mulher. A própria pastora, que a deputada Sabrina citou, se vocês notaram, ela era uma mulher que fazia uma dupla jornada, ela era uma mulher que tinha um emprego, que tinha uma casa. Então, assim, ela se recusava a romper um padrão, mas e se a gente pensar que talvez ela pudesse dividir essas tarefas com seu marido? E se a gente pensar que talvez ela pudesse fazer
tarefas de um jeito mais fácil. Porque geralmente quando a mulher aceita, geralmente quando a mulher quer ser os dois, quer ser a chefe de cozinha e cozinhar para os filhos, o ônus cai nela. Porque isso é socialmente visto como a obrigação dela. Então é por isso que hoje a gente deve continuar não nos conformando, a gente não deve esperar uma valorização que vai vir em algum tempo distante. Nós devemos nos atirar ao desconhecido, sim, e continuar rompendo todos os padrões que nós conseguimos romper para que a vida das próximas mulheres seja um pouco mais fácil. Eu gostaria de finalizar esse debate incentivando todas vocês a romper esses padrões com um poema de Camões, que é o seguinte: mesmo que Deus ao mar o perigo e o abismo deu, foi nele que espelhou o céu. Então, mesmo que você não saiba o que pode acontecer se você romper um padrão, você deve continuar e romper esse padrão. Agradeço a todas. Muito obrigada. Bom, finalizado esse debate, gostaria de novo de parabenizar todas vocês. Mais uma salva de palmas, porque vocês merecem. Parabéns a todos, muito bom.